Todo casamento tem estações, temporadas onde as coisas estão maravilhosamente bem, temporadas onde as coisas não vão tão bem. Muitas pessoas estão no inverno do casamento há anos. Quem que vai tomar as atitudes, as ferramentas, né? Vai usar as ferramentas certas para fazer a primavera chegar? Muitas vezes esses ataques eles são espirituais. Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Teve um dia que eu tinha feito faxina na casa, limpado o chão, tudo lindo, maravilhoso. E aí o que aconteceu? O meu marido, lindo, maravilhoso, chegou em casa e entrou com o sapato dentro de casa. Aquela casa tava assim, tudo arrumadinho. Eu falei, pronto, agora meu marido vai chegar, vai usufruir da faxina. Só que como é que ele usufruiu da faxina? Ele estava cansado, com fome, chegou do trabalho, né? Provavelmente estava quente lá fora, chegou e tal. E aí, o que foi a minha atitude naquele momento? Eu não tive a sabedoria que a gente vai compartilhar com vocês aqui hoje, né? Tanto assim, eu olhei para ele com aquele olhar 43 e fiquei revoltada. Poxa, eu limpei a casa toda. Isso são situações que acontecem, gente, com todo mundo. Situações cotidianas, né, amor? Pode ser uma faxina, que a gente deu o exemplo aqui da faxina, porque eu sei que acontece com todo mundo. Pode ser qualquer outra coisa em relação do esposo, em relação à esposa também. Só que essas pequenas situações vão minando o relacionamento. E é isso que a gente tem que observar. A gente está falando em tom de brincadeira, mas é algo sério. Porque são essas coisas aparentemente pequenas que têm o potencial de destruir um casamento e a paz num lar. Deus ele tem bênçãos para serem derramadas dentro da nossa família. Amém. E muitas vezes essas pequenas coisas roubam essas grandes bênçãos do Senhor de nós. Se você já passou por algo semelhante, fica nesse vídeo porque a gente vai compartilhar um princípio poderoso da palavra de Deus com você. Vamos lá. Eu me chamo Cristiane. E eu me chamo Auli. E esse é o podcast Pra Sempre Nós. Nós entendemos que o casamento é uma aliança feita diante do Senhor, logo é para ser para sempre. Infelizmente, por não saber lidar com problemas e desafios à luz das Escrituras, muitos e muitos casais têm optado pelo divórcio. Desistem, né? Desistem, mas isso não é o plano de Deus para você. Portanto, nós tivemos a ideia de começar esse projeto, esse propósito, esse ministério, com o objetivo de trazer à luz das Escrituras princípios que vão abençoar o teu relacionamento, o teu casamento e a tua família. Por isso, se esse conteúdo te interessa, a gente tem um convite para você. A gente quer convidar você a se inscrever no canal. É uma coisa que para você vai ser rápida, vai ser de graça e é algo que vai abençoar a sua vida, porque toda vez que a gente tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado. E da mesma forma, se você estiver curtindo, você vai estar ajudando a gente a alcançar também outras famílias, tá bom? Combinado? Se inscreve aí e já curte esse vídeo. Amor, eu tava meditando aqui com base no texto de Cântico dos Cânticos, né? Um texto muito bonito, um livro muito bonito. E o capítulo 15, capítulo 2, versículo 15 diz assim: Peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. E aí eu estava fazendo uma análise desse texto, né? O Senhor tem falado comigo esses últimos dias sobre essa questão do tempo de colheita, sabe? Do novo de Deus. E aí vem sempre algo para querer roubar essa colheita, essa alegria, esse novo de Deus, né? Então, como que a gente vai se preparar para que nada roube a nossa alegria, nada roube essa nossa colheita? E se a gente for ler aqui o capítulo 2, né, alguns versículos anteriores, por exemplo, a partir do versículo 8 do capítulo 2, eu achei muito interessante, né? Porque eu fiquei imaginando a cena assim, da esposa dormindo ainda de manhã cedo, mas o marido já tinha saído, já tinha ido para as colinas, para os campos, e já tinha reparado, esse marido, que o inverno tinha acabado. Ele percebeu isso. No caso aqui, ele percebeu primeiro que o tempo do inverno tinha acabado, né? A estação do inverno. E aí ele chegou, né? Para ela estava dormindo assim. Se você ler o versículo 8, você vai também ter esse entendimento. Ela estava deitada e ele chegou na janela assim e ele falou: amor, levanta, amada da minha alma, né? Como você é linda, como você é doce, levanta, porque o tempo do inverno já acabou, né? A estação
do inverno já acabou, as flores já estão começando a aparecer, os pássaros já estão cantando, levante. E aí ela levanta, olha que legal, que lindo, o inverno passou. Mas aí ela atenta para algo, né? Que foi a mesma coisa que o Senhor atentou aqui para mim. Porém, peguem as raposas para que elas não roubem as colheitas, né? Porque os vinhedos já estão em flor. Então, para que as raposinhas não roubem. Eu achei muito interessante isso aqui, eu fiquei pensando, o que são, né, essas raposinhas? É interessante isso que você fala sobre estações, porque me lembra de um livro do Gary Chapman, sim, chamado As 4 Estações do Casamento. Nesse livro, ele fala justamente que, assim como na natureza, o casamento, um relacionamento é feito de estações. Só que tem uma diferença entre as estações da natureza e o casamento. É que na natureza não tem muito o que se fazer. Cada estação precisa ser respeitada. E quando você está no inverno, você não tem o que fazer. Você tem que esperar o tempo certo para que chegue a próxima estação. Já no casamento, né? Não. Já no casamento, essa mudança de estação, ela depende muito mais da gente. Porque a gente não é refém do tempo ou das circunstâncias da vida. Depende do nosso comportamento e das nossas atitudes. Então, é um fato de que todo casamento tem estações. Temporadas onde as coisas estão maravilhosamente bem, temporadas onde as coisas não vão tão bem, brigas são mais constantes, o desânimo bate, enfim, são fases que a gente passa, né? E que dependem também de várias circunstâncias, uma combinação de circunstâncias nas nossas vidas. Mas é muito importante que, de fato, a gente adquira os comportamentos, a mentalidade correta para que a gente possa mudar de estação no nosso casamento. Agora, muitas vezes a gente faz isso, a gente consegue mudar de estação e quando as coisas começam a melhorar, parece que alguma coisa vem tentando roubar isso da gente, vem tentando minar e vem tentando impedir a gente de viver essa nova estação. Então esse princípio é muito poderoso, né? A gente tem que entender que nós não podemos permitir que pequenas coisas venham tentar roubar essa alegria da nova estação de Deus para o nosso casamento. Gente, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Porque, poxa, você sofreu, passou pelo inverno todinho ali com a pessoa firme e forte. Na hora da colheita, na hora das flores, do sol, dos pássaros, você vai deixar alguma coisa minar, coisas pequenas, né, gente? Minarem. Aliás, eu tive uma ideia aqui. Você quer que eu faça um vídeo, que nós façamos um vídeo aqui falando só sobre as 4 estações do casamento? Deixa aqui nos comentários que, dependendo, se tiver comentário aqui, a gente vai gravar um vídeo só sobre esse assunto, se for do interesse de você que está nos assistindo. Esse livro dele é até interessante porque ele nos ajuda a identificar a fase, né, qual a estação em que a gente está no nosso casamento, mas nos dá as ferramentas para que a gente saia, né, como você falou. Porque, por exemplo, o inverno, né, de forma natural, o inverno, a estação do inverno, ele dura 4 meses. Né? Só que muitas pessoas estão no inverno do casamento há anos. Pelo amor de Deus, gente. Quem que vai tomar as atitudes, as ferramentas, vai usar as ferramentas certas para fazer a primavera chegar? Então, o que esse texto aqui de Cântico dos Cânticos está trazendo para a gente é algo muito lindo, é algo muito precioso. Gente, acordem, já está chegando. Deus, Ele está querendo já mandar a primavera. As flores já estão aparecendo. Então, cabe agora a vocês, a nós, a responsabilidade é nossa, de não deixar que as pequenas coisas, porque talvez as grandes coisas já tenham sido resolvidas, né? Você identifique aí mais ou menos em que fase está o seu casamento. Mas se você está na fase em que grandes coisas estão acontecendo, ou se você está na fase em que já são as pequenas coisas que estão roubando, de qualquer forma sempre tem as pequenas coisas, né? As pequenas coisas que querem destruir o casamento, elas são presentes em todos os momentos, em todas as estações. Então, cabe a nós identificar e não permitir que isso roube o tempo de colheita, porque é possível que Deus esteja querendo trazer a primavera agora, né? E aí, como é que a gente faz, né, para lidar com essas raposinhas? Pausa rápida no vídeo. Você sabia que quase 500 mil de pessoas por ano no Brasil pedem divórcio? É contra isso que nós temos lutado.
É isso aí, a gente quer impedir que casamentos sejam rompidos, que famílias sejam destruídas. E esse nosso podcast, esses nossos vídeos, eles são mais do que um vídeo, um podcast, eles são um ministério que Deus tem colocado no nosso coração para a gente lutar contra as armas do inimigo e contra a destruição no casamento. E a novidade é que você pode se tornar um apoiador do nosso ministério. Com valores a partir de R$10 mensais, você se torna um apoiador e você tem acesso a benefícios exclusivos. Na primeira faixa de benefício, você faz parte da nossa comunidade no WhatsApp, onde nós trocamos experiências, compartilhamos devocionais diários e lançamos desafios semanais para você e o seu cônjuge. No segundo nível, a partir de R$15 mensais, você também passa a receber conteúdos exclusivos semanalmente. E no terceiro nível, a partir de R$20 mensais, você tem acesso também às nossas lives mensais, com perguntas e respostas, aulas exclusivas e outros conteúdos que a gente está pensando em fazer. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição e vamos voltar agora para o vídeo. Amém. Beleza, amor. Então agora é importante a gente identificar que raposas são essas que tentam roubar a alegria do nosso casamento. Pois é, né? Esse exemplo que eu dei no início, da faxina, ele é um dos exemplos de desgastes, né, que a gente pode ter no nosso dia a dia que roubam. Não, exemplo também, o almoço ainda não está pronto, o que aconteceu? Atrasos, né, para sair de casa e tudo mais. Essas são coisas que são pequenininhas, mas que elas vão minando muito o relacionamento, né? Porque gera um desgastezinho aqui, aí você já ficou estressado, mas tá, deixa pra lá. Só que aí gera um outro desgastezinho aqui. E aí isso vai crescendo, e daqui a pouco ninguém mais, às vezes não sabe nem mais onde tá, né? O problema exatamente, porque foram coisas pequenininhas que foram acontecendo e não foram resolvidas, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, piadas ou falas ríspidas, né? Então, através da comunicação, a gente acaba muitas vezes se provocando desnecessariamente, né? Seja através do cinismo, da ironia, uma piada que desmoraliza, fora de hora, né? Uma provocação desnecessária. Também palavras ríspidas, né? Às vezes a impaciência, às vezes a gente tratar o outro assim de uma forma não tão legal. São coisas que, comentários, falas, aparentemente pequenas, mas que vão minando o nosso coração, o nosso sentimento, né? Eu anotei também, por exemplo, atraso. É uma coisa comum que acontece no dia a dia de muitos casais, né? As pessoas se atrasam para os compromissos, aí combinam o horário, não conseguem, por uma série de fatores. Às vezes por desorganização, mas às vezes também porque outras coisas vão acontecendo e rola aquele estresse, né? E esse estresse é chato, desanima, gera uma briga. Aí às vezes você está indo para a igreja, ou você está indo para um compromisso importante, uma reunião importante no trabalho, e você já chega ali com uma carga desnecessária, né? Isso acontece muito. Outro exemplo aqui que eu anotei, críticas constantes, né? Críticas constantes. São raposinhas que já são raposinhas um pouco maiores, né? Um pouco mais desenvolvidas. Mas às vezes pequenas críticas, né? Pequenas críticas que a gente vai fazendo, comentários negativos e que vão minando, né? Tem alguma outra coisa? Não, eu penso muito nisso, né? Esses pequenos desgastes, como você falou, críticas, a falta de respeito quanto ao que o outro está fazendo, né? Que é o exemplo da faxina, é isso, né? Por exemplo, a falta de respeito quanto ao que o outro acabou de fazer, aquele cuidado que o outro teve. E acho que é também, amor, assim, a falta de você trazer algo bom, né? Sempre você foca no atraso, também tem isso, né? São desgastes que acontecem, mas a falta de compensação. Então, assim, acontecem os desgastes, mas se a gente ficar só nesses desgastes e não compensar também com, poxa, mas eu acho muito lindo esse livro aqui, porque eles se elogiam o tempo todo, né? Igual o esposo estava falando aqui com a esposa antes, quando ele estava tentando acordá-la, né? Para curtir o dia, curtir a vida, curtir a primavera que estava chegando. Olha só que coisa interessante, né? Antes dele levá-la a curtir a primavera, ele falou aqui, ó, porque a sua voz é doce, porque o seu rosto é lindo. Então, assim, ele estava ali semeando, né? Aquecendo esse coração para que ela se animasse, né? Para que ela
Gente, isso é romantismo, né? A gente estava falando aqui antes de romantismo, né? A gente trazer esses fatores românticos para o relacionamento, porque isso aquece o coração do outro e aquece o relacionamento também, né? Então, assim, a sua voz é doce, o seu rosto é lindo. Pronto, ela rapidinho se animou e levantou aqui e foi com ele, né? E ela já se atentou para as raposinhas. Então, você falou, tem essa questão dos desgastes, mas a questão de também trazer a compensação, com elogios, com validação. Poxa, amor, você entrou com um sapato aqui, mas, poxa, você estava trabalhando, valoriza o que você estava trabalhando, né? Então, você tira um pouco até o foco do estresse e bota o foco na coisa boa que o outro, né, tá fazendo. E o outro tá chegando em casa, poxa, amor, eu vim do trabalho agora, tô cansada, mas, poxa, que bom que tá tudo limpinho. Isso é uma coisa importante. Outra coisa que a gente estava refletindo também, importante da gente falar aqui, é sobre de onde vêm esses ataques, né? A gente sabe que nós não somos inimigos um do outro, né? Somos um time, né? Somos um time, é importante a gente entender isso. É importante a gente entender também que muitas vezes esses ataques eles são espirituais. Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. A Bíblia vai dizer também que o inimigo, né, ele quer sempre matar, roubar e destruir. Então a gente tem que estar muito ligado nesses ataques espirituais. Mas eu entendo nesse texto também que o problema em si não são as raposas, porque as raposas elas estão fazendo o papel delas. Assim como muitas vezes, infelizmente, o papel do inimigo é tentar destruir a gente, o nosso relacionamento. Ele vai estar ali de qualquer forma, né? Ele vai estar ali de qualquer forma e a gente não pode controlar isso, né? O que a gente pode controlar é o nosso comportamento e a nossa reação a essas pequenas coisas que vão tentando minar o nosso relacionamento. Então, acho que mais importante do que procurar um culpado é a gente buscar soluções práticas. E é sobre isso que a gente quer falar agora, soluções práticas. Como que a gente pode apanhar essas raposas aqui? Pois é, a primeira coisa para a gente apanhar as raposas, a gente tem que perceber que elas estão ali, né? A gente tem que identificar, né? Seja um inimigo espiritual, a gente perceber ali a presença de que alguma coisa aqui tá estranha, né? Tá minando. Não é de nós isso aqui, essa irritação, esse estresse, essa situação que foi armada, né? Não é de nós isso aqui. Outra coisa é a gente perceber que as questões naturais, né? Por exemplo, como a gente estava falando, se é questão de atraso, o inimigo ele vai se aproveitar disso para poder criar uma tempestade num copo d'água? Vai, né? Mas a minha responsabilidade antes ainda é já evitar, né? Poxa, se eu sei que a gente combinou tal horário, já vou arrumar as crianças 3 horas antes, eu já vou, né? Eu vou fazer de tudo para evitar isso. Mas se ainda assim acontecer, a gente tem também as armaduras, a gente tem as ferramentas espirituais também para lutar contra isso. Então, em primeiro lugar, vamos lá, vamos separar isso aí em 3 coisas diferentes. Primeiro, a gente precisa identificar quais são essas raposas, como você falou, né? Identificar essas brechas, né? Então é importante, por exemplo, que a gente pare para pensar, refletir, como a gente tem feito muitas vezes, né? Anotar no papel quais são as situações que têm gerado conflito entre a gente. Quais são as pequenas situações que tem minado. Né? Muitas vezes a gente acaba empurrando com a barriga, mas a gente não pode fazer isso, né? Para não crescer, né? A gente tem que resolver encarar essas pequenas coisas, essas pequenas raposas. Então vamos identificar elas, quem são elas, como que elas ocorrem, né? Isso. Eu lembro que quando a gente estava fazendo terapia, a gente aprendeu com a terapeuta algo muito importante, né? De que a gente sempre acaba desenvolvendo um script, né? Tem um roteiro. Muitas vezes o casamento é como se fosse um filme que fica se repetindo o tempo todo. Então todos os dias acontecem pequenas situações que a gente, no final das contas, a gente já sabe que vai acontecer e a gente continua caindo no mesmo buraco. Então a primeira coisa é identificar que raposas, que buracos são esses. Raposas. Isso é muito importante. Que brechas. Segundo lugar, seria a gente entrar em acordos, né? Então uma vez que a gente identifique quais são essas raposas e a gente sabe que o inimigo não é o outro, que o problema não é o outro, o problema é a situação. Então é importante a gente também fazer acordos, né? O casamento é feito de acordos. Então vamos fazer um acordo aqui. Quais são as situações que a gente pode tratar para blindar, para se proteger
dessas ciladas, dessas pegadinhas do dia a dia? Vamos pegar esse exemplo da faxina, porque é uma coisa assim fácil da gente conseguir visualizar. Uma vez que foi identificada essa raposinha, eu percebi que gerou um desgaste em mim porque eu arrumei a casa. Ele percebeu que gerou um desgaste nele porque eu fiquei de cara feia pra ele, exemplo. Uma vez identificado isso, o que a gente faz? A gente tem que sentar, né, amor? Conversar. Ah, amor, não gostei daquele dia que você fez isso e tal. Então, sobre quais acordos aqui a gente vai falar? Que acordos a gente vai fazer, né? Ah, então tá, amor, eu vou chegar em casa, eu vou tirar o sapato. Mas caso ainda assim eu entre de sapato porque eu tô com pressa, sei lá, qualquer coisa, eu também vou entender isso naquele momento, né? E não vou deixar isso machucar meu coração, vou blindar o meu coração contra isso. Né? Se aconteceu, vamos lá. Como é que a gente pode minimizar isso? Né? Isso e aí. A gente entrar num acordo sobre isso é bastante importante. Mesmo quando acontecer. Porque, de fato, mesmo a gente fazendo acordo e se blindando ao máximo, uma hora vai acontecer, né, gente? Concorda comigo? Porque vai ter hora que vai acontecer, vai entrar, né? E aí entra o terceiro ponto aqui muito importante, o revestimento espiritual. Isso aí. A gente ter sabedoria, discernimento espiritual, paz interior, né, domínio próprio, para que a gente possa contornar essas pequenas situações sem transformar isso sempre num problema, né? Porque por mais que a gente esteja, amor, sempre atento, sempre em Deus, sempre pensando, Espírito Santo, me ajuda aqui a identificar as raposinhas, a identificar o que pode estar gerando desgastes, mesmo assim eles vão acontecer. Isso é fato. Em algum momento, alguma situação externa, vai acontecer. Então aí entra o que você está falando. E quando acontecer, eu tenho que estar muito bem com a minha armadura espiritual para que aquela seta não entre. Por exemplo, a gente estava refletindo sobre isso, eu pensei, a gente falando de armadura espiritual, depois você vai falar sobre isso um pouco melhor, né? Mas tem o escudo da fé, não é isso? Se o meu escudo da fé... O que é o escudo da fé? Não, eu tô crendo que Deus é comigo. Escudo, ó, me protegendo aqui dos ataques. Eu tô crendo sim que Deus é comigo sim, mas Deus não é com você não, é comigo sim. Não é só, eu vou destruir os ataques, eu vou destruir o seu casamento, não vai destruir o meu casamento. Em nome de Jesus eu protejo aqui o meu casamento, em nome de Jesus eu já tô blindando o meu ambiente e tal. Mas se eu já começo a desanimar com o meu escudo da fé, não sei se meu casamento é de Deus, não sei se Deus está comigo. Pronto, ó, já tô perdendo, já tô deixando de acreditar, de crer nas promessas do Senhor. E aí, ó, a seta entra. E aí, além do escudo, lá em Efésios 6 vai falar também da espada, que é a palavra de Deus. Inclusive, a gente fez um vídeo falando sobre a importância da gente construir dentro do nosso lar uma cultura do reino com base nas escrituras, valorizando a leitura, o estudo, a meditação nas escrituras em família. A gente vai deixar aqui o nome do vídeo na descrição para que você possa assistir logo depois desse, se você tiver interesse, o vídeo passado que nós gravamos, porque vai complementar muito o que a gente está falando aqui. Isso aí. Então, se você curtiu esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas. Também se inscreve no nosso canal para que você continue recebendo os nossos conteúdos. E a gente quer fazer uma oração rápida por você nesse momento. Amém. E eu quero te dar um desafio. Que nessa semana você sente com seu cônjuge e que vocês anotem pelo menos 3 raposas que têm tentado roubar a alegria no teu casamento e que vocês façam acordos sobre isso. Além disso, eu te recomendo também que nessa semana ainda vocês sentem e vocês compartilhem juntos da palavra de Deus, façam um culto no seu lar, porque isso vai fazer toda a diferença. Vamos lá? Vamos lá, amor. Antes da gente encerrar e fazer essa oração, eu queria então deixar reforçada essa questão da armadura espiritual, né? Para a gente ler, ela está lá em Efésios, né? A armadura espiritual. Busquem revesti-vos de toda a armadura espiritual, porque isso vai nos blindar desses ataques, né? Então, que isso fique bem claro. E vamos orar agora por isso, para que o Senhor já esteja blindando, né? Vamos usar a palavra como também arma. Vamos lá? Bora lá. Palavra de Deus. Senhor, eu peço que cada um que está ouvindo, Pai, esse podcast, assistindo esse vídeo, que cada um aqui possa prestar atenção nas raposinhas, possa prestar atenção nos pequenos desgastes que podem estar minando o seu casamento, mas que o Senhor também os proteja, Pai. Que o Senhor desde já acampe os seus anjos ao redor dessas casas, dessas pessoas, para que nenhum mal lhes alcance. Em nome de Jesus, e que eles também se vistam da armadura espiritual. Deus, assim eu te peço, te agradecendo por essas bênçãos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe e até o próximo.